Shalom, como vai você? É muito bom estar contigo mais uma vez. Obrigado por me receber em tua casa. Obrigado pelas suas preces. Obrigado pela sua dedicação às coisas do eterno. Obrigado pelo seu carinho. Obrigado pelo seu esmero. Obrigado pela palavra de incentivo. Tudo isso contribui para que sigamos anunciando a mensagem como filhos de Israel, cumprindo uma missão sacerdotal, levando as nações à luz da Torá, levando Deus ao encontro daqueles que, através da sua palavra, através dos seus profetas, buscam confirmar um encontro com a expectativa e esperança vívida da salvação. A paraxá desta semana, Terumá, doação, ela fala a respeito dos materiais que foram doados na construção do Mishkan. Fala de como Deus descreve os utensílios utilizados no tabernáculo, propósito de cada um e de que material eram compostos. Mas para que tudo isso se cumprisse, e aí os homens pudessem construir um tabernáculo a fim de que Deus habitasse no meio deles, se demandava ação humana, se demandava propósito, se demandava vontade com espontaneidade. O livro de Êxodo, capítulo 25, que discorre sobre esta paraxá Terumá, diz no primeiro verso: Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada. De todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que tomareis deles: ouro, prata, cobre, pano azul e púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabras, pelo de carneiros, tintas de vermelho, tingidas de vermelho, peles de texugos e madeira de cetim, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção, especiarias para o incenso, pedras sardônicas, pedra de engaste, enfim. Deus requer da parte do seu povo um ato voluntário para que o tabernáculo pudesse ser construído de acordo com as diretrizes por ele e o Eterno definidas. Mas para que esta realidade saísse de um plano intangível e se tornasse um fato na vida dos filhos de Jacó, o primeiro verso nos é claro, ensinando mais do que demandando da parte de Deus. Aquele cujo coração se mover voluntariamente, traga a oferta. Na outorga dos mandamentos no Sinai, Deus desce numa nuvem e se apresenta a Moshe no alto do monte. Na segunda entrega das tábuas da lei, depois da transgressão do bezerro de ouro, Deus, sempre compassivo, nos mostra a intenção de habitar no meio do povo. Mas para que este milagre, este benefício, esta grandiosidade, este bem supremo pudesse se tornar realidade, seria necessário a construção. E Deus diz: aquele cujo coração se mover voluntariamente. Para se aplicar a obra de Deus, é necessário um coração voltado à entrega. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, verso 35, nos diz assim: Em tudo o que fiz, mostrei a vocês que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Yeshua, que disse: há maior felicidade em dar do que receber. Hormônios que trabalham
produzidos por nosso cérebro e que criam momentos de alegria são serotonina, endorfina, ocitocina. E estes hormônios, esses neurotransmissores que geram a alegria, dependem de um único movimento em sua e em minha vida. Este movimento se chama ação, atitude. Não existe um hormônio da tristeza ou da depressão, mas Deus criou o ser humano com perfeição e permitiu que o cérebro desenvolvesse hormônios que ativassem momentos felizes em nossas vidas, para o que depende do nosso amor e a nossa aplicabilidade. Exemplo de ocitocina: ao abraçar uma pessoa, sem esperar nada em troca, entregando o seu afeto, você produz ocitocina em quem recebe e em ti que doa o abraço. A ajudar um idoso a atravessar a rua sem nunca tê-lo visto antes, você produz ocitocina, um hormônio que gera a alegria, um neurotransmissor que contamina você no sentido de que o seu corpo rejubile. Ao praticar um exercício físico na endorfina, você corre atrás de um objetivo como quem corre atrás de uma caça, como quem foge de um ladrão, mas como quem vai atrás dos objetivos. Aquele hormônio, depois do exercício, te traz como válvula de escape momentos de alegria, de conquista, de superação. Por isso, a palavra nos diz, não só em Atos, mas palavras de Yeshua, em Lucas está escrito também, que quando fazemos o bem sem esperar nada em troca, somos muito mais abençoados do que imaginávamos. Você não simplesmente abençoa quem recebeu o benefício da sua boa ação, mas a ti, e contamina os outros que estão à volta. Por isso a palavra nessa paraxá diz, aquele cujo coração se mover voluntariamente para se entregar nas causas da obra de Deus, para contribuir com o segmento, para fazer aquilo que você não consegue fazer, mas que outros podem fazer em seu nome. De repente você não é um pregador, mas o pregador, aquele que anuncia, dependerá dos recursos que você pode prover para levar a palavra que você deseja levar e não pode. De repente você não consegue exaltar ou louvar a Deus com um instrumento musical, porque a música tem uma linguagem universal, mas você pode contribuir para aquele irmãozinho que depende de um instrumento musical e não tem os recursos, para que ele louve a Deus junto contigo. Você contribuindo e sendo partícipe em uma ação de exaltação ao Criador. Um texto muito conhecido e que corrobora com este pensamento da paraxá, o benefício de auxiliar o próximo, estando auxiliando muito mais a nós mesmos, gerando ocitocina, gerando endorfina, está no livro de Marcos, no capítulo 12, versos 41 adiante, diz assim: E, estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas que valiam meio centavo. E chamando os seus discípulos, disse Yeshua: Em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro. Por quê? Porque todos ali deitaram do que lhes sobejava, mas esta, da sua pobreza, deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Isso é um mover voluntário do coração. Os ricos depositavam na arca de oferta aquilo que lhes sobrava. Deus não carece de nossas sobras. Aliás, Deus não necessita de nós, mas nós necessitamos de Deus. Deus não necessita do nosso dinheiro, do nosso ouro, da nossa prata, do nosso tecido. Mas
aquela viúva colocou na arca do tesouro 2 moedas que representavam o seu sustento. E Yeshua disse, ela lançou mais do que todos os demais, porque ela lançou tudo o que ela tinha, enquanto os outros lançavam o que sobejava. Ser voluntário para as coisas de Deus, entender e aplicar os recursos com os quais Deus te abençoou no desenvolvimento da obra, é trabalhar para a progressão, para o desenvolvimento, pelo enaltecer da verdade que traz a liberdade e pela permissão de que o sangue que libertou um israelita, simbolizado na verga da porta no Pêssar, também seja o mesmo sangue que libera o seu próximo, que permite a ele a salvação, que alegra o seu coração. Para que isso aconteça e Deus habite no nosso meio, é necessário que nós estejamos com os corações propensos a doar, porque mais vale doar do que receber. Acredite nisso, e é verdade. Se prova isso de uma maneira biológica, pela produção dos hormônios da felicidade, quaisquer um dos 4 hormônios. Mas também se prova isso de uma maneira filosófica, através da alegria do seu coração, transmitida a alguém que recebe, e a contaminação positiva, com a alegria expressada nos seus lábios, nos seus olhos, na sua vida, mediante o manifestar de doar. O que doou aquela viúva pobre? O que ela lançou no gasofilácio? Diria eu, em um termo poético, aquela viúva não era pobre, mas a mais rica entre todos os demais que estavam naquele templo, naquela ocasião. E ela não lançou apenas 2 moedas, ela lançou no gasofilácio toda a sua vida. Por isso é tão amplo e infinito entender o doar pela vida em amor aos irmãos. Que a sua vida seja uma vida sem reservas para Deus. Que o seu testemunho seja um testemunho que faça florir o gasofilácio, não com o dinheiro, mas com as virtudes que estão aí escondidas e que você deve se mostrar propenso pela vontade do seu coração em manifestar, pelo amor de você, pelo amor do seu próximo, pelo amor da humanidade e em gratidão a Hashem, que sempre nos dá muito mais do que merecemos. Esperamos que Ele sempre habite em nosso meio e habite no tabernáculo, para que o sintamos dia após dia. Obrigado pelo seu carinho, pelas suas preces, pela sua oferta, pelo seu amor. Shalom Aleichem, lehitraot. Até a próxima oportunidade.